E a pergunta que ele fez para os discípulos foi essa daí: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? É interessante que diante dessa pergunta de Jesus, os discípulos tinham várias respostas e respostas na ponta da língua. Um dos discípulos disse para Jesus: alguns por aí dizem que você é João Batista, que você é João Batista. Outro discípulo já disse: não, alguns dizem que você é Elias, é o profeta Elias que havia de vir. E outro emendou: Elias, não. Alguns dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Diante das respostas recebidas, Jesus parou, olhou na direção dos seus discípulos e perguntou para eles o seguinte: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Diante de uma pergunta tão séria e importante, Pedro resolveu tomar a frente. Pedro resolveu responder a essa pergunta de Jesus e respondeu da seguinte maneira: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que afirmação! Após ter caminhado durante 3 anos com Jesus, estando ao lado de Jesus, Pedro, e eu imagino que não somente ele, mas Pedro pôde perceber que diante dele não estava um ser humano qualquer. Jesus não era uma pessoa qualquer. Jesus era o Cristo. Jesus era o Messias. Jesus era o prometido, o ungido, o enviado da parte de Deus para salvar o seu povo. Mais que isso, Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E diante dessa afirmação de Pedro, Jesus respondeu da seguinte maneira a ele: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. E Jesus continua dizendo: essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. De vez em quando, de vez em sempre, eu sou uma pessoa que, por mais que esteja conversando ou falando com uma pessoa, meu ouvido fica atento àquilo que está acontecendo ao meu redor normalmente. E eu particularmente gosto quando as pessoas estão conversando entre si, e são às vezes de igrejas diferentes, ou de comunidades, até mesmo de denominações diferentes, e as pessoas dizem a minha igreja. Eu gosto dessa expressão. Quando a pessoa está conversando com a outra, fala assim: olha, mas o louvor lá da minha igreja, o pastor da minha igreja. Quando está falando bem, lógico, quando está falando mal eu torço o nariz, mas quando está falando bem, né, o pastor lá da minha igreja, o louvor da minha igreja, porque lá na minha igreja as coisas são diferentes. Lá na minha igreja, quando a pessoa ela fala e fala com prazer, ela fala com alegria, ela enche a boca para dizer que a igreja dela é melhor, que a igreja dela é superior, que a igreja dela está no caminho certo, e ela enche a boca para dizer a minha igreja, e eu estou às vezes ali ouvindo, e eu falo: legal, é isso daí. É a igreja dela, e ela tem prazer de referir-se como a sua igreja, é a minha igreja. Quando eu olho para esse texto, eu imagino Jesus enchendo a sua boca para dizer a minha igreja. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Ele enche a boca e eu consigo imaginar isso, ele enchendo a boca para dizer a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja, através de vocês eu vou edificar a minha igreja.
Lógico, quando Jesus falou isso, provavelmente, os discípulos não entenderam nada. O que seria essa igreja? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que afirmação é essa? Eu vou edificar a minha igreja. Os discípulos foram entender isso tempo depois. Algum tempo depois, os discípulos foram entender essa afirmação de Jesus, principalmente a partir da descida do Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, traz a mensagem, a palavra ali, o evangelho, e cerca de 3.000 pessoas se rendem à mensagem do evangelho de Jesus, entregam as suas vidas a Jesus. Ali se inicia aquilo que nós conhecemos como igreja. Ali nós temos o início da igreja, o pontapé, o start da igreja. E a partir dali, com toda certeza, os discípulos foram entender o que significa essa igreja. Aquilo que Jesus então havia mencionado a Pedro e aos demais que ali estavam. Eu quero hoje, semana passada nós tivemos um encontro muito gostoso aqui com a liderança e com os voluntários para a gente trabalhar a visão, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós esperamos como igreja. E hoje eu quero falar isso com você, não de forma técnica, não de forma maçante, mas eu quero trazer para você aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós esperamos, a expectativa do nosso coração. Mas através dessa mensagem eu quero destacar qualidades dessa igreja que surge em Atos capítulo 2. Algumas qualidades, algumas características que a gente lê no texto e percebe. E eu quero meditar com você em cima disso. Atos capítulo 2, o verso 41 até o verso 47, diz o seguinte: naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. O verso 44 diz que os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. O verso 45 diz: vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. O verso 46 diz que eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. E o verso 47 encerra dizendo que o povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quais eram as principais características da igreja em seu início? Quais eram as suas principais qualidades? A primeira qualidade que eu quero destacar aí com você é o ensino. É o ensino de qualidade. Atos 2, o verso 42, diz que as pessoas que se converteram, passaram a seguir o ensino dos apóstolos. 10 dias após a subida de Jesus aos céus, o Espírito desceu sobre os discípulos e a igreja nasceu. Aqueles homens foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Estavam cheios de Deus. Aqueles homens estavam cheios de vida, cheios de experiências, cheios de autoridade, cheios de palavras. Eles tinham muito para falar, eles tinham muito para contar, muito para testemunhar a respeito de Jesus. Eles caminharam 3 anos ao lado de Jesus e muita coisa precisava ser falada a respeito dele. Eles precisavam falar sobre os feitos de Jesus, sobre os milagres de Jesus. Eles precisavam falar a respeito das palavras, dos seus ensinamentos, tão importantes ensinamentos que Jesus tinha deixado para eles. Cada palavra dita por Jesus ainda ecoava em seus ouvidos. Cada palavra enchia ainda suas mentes, borbulhava em seus corações, transbordava em seus lábios. Eles tinham que ensinar sobre Jesus, eles tinham que apontar para Jesus, eles tinham que apontar para o Jesus crucificado, mas não só para o Jesus crucificado, eles precisavam apontar para o Jesus que fora ressuscitado dentre os mortos. Eles tinham que falar dos ensinamentos, contar as parábolas, mostrar aos outros como
deveria ser viver essa nova vida em Cristo Jesus, como era essa nova vida, como deveria ser essa nova etapa, essa nova caminhada em Cristo. E eu imagino cada crente, cada pessoa nova convertida sendo impactada pela pregação da palavra, pelas mensagens trazidas, porque hoje nós abrimos a Bíblia, hoje nós lemos a Bíblia, lemos os evangelhos, lemos os feitos, lemos as histórias, lemos as narrativas, lemos aquilo que escreveram, e inclusive escreveram muitos anos depois. Mas quando eu olho para esse texto, não, aquelas pessoas ali, elas receberam direto da fonte. Os próprios discípulos estavam falando, os próprios discípulos que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus, eles não estavam contando através de escrita para que hoje nós pudéssemos ler, não, eles estavam falando, eu vi, eu mesmo. Imagina você sentado e ouvindo João falando, ouvindo ali o Mateus falando, ouvindo os discípulos contando aquilo que eles viveram, o que eles passaram, as experiências. A igreja caminhava assim, ouvindo. Aqueles homens e mulheres beberam direto da fonte, tiveram o privilégio de ouvir. As primeiras testemunhas foram os primeiros ouvintes, as primeiras pessoas a receber as novidades. Nós temos aqui um ensino de qualidade. Uma segunda característica que eu quero destacar é a vida em comunidade. O verso 42 diz que elas passaram a seguir a vida em comunidade, a refeição comunitária. Os crentes viviam numa harmonia, diz o verso 44, viviam numa harmonia maravilhosa, tinham tudo em comum, vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Além de palavra, aquela igreja tinha vida em comunidade, amor em seus relacionamentos, tudo era novo, mas sem estresse. Eu olho para o texto e eu não vejo estresse. E a gente sabe que toda mudança gera estresse. Aquelas pessoas estavam se convertendo, a vida estava sendo mudada ali. Ou seja, nós éramos judeus, seguíamos o judaísmo, as nossas regras, tínhamos um monte de coisa, agora é tudo novo, é tudo diferente. E agora como que é? Sem estresse. Tudo novo, mas sem estresse. Tudo diferente, mas sem disputa, sem briga, sem rixas. Famílias diferentes, culturas diferentes, mas não há facções, pelo contrário. Diz o texto que eles tinham tudo em comum. Viviam numa harmonia maravilhosa. Percebemos ali, logo no início da igreja, a existência de relacionamentos significativos. Não relacionamentos superficiais, mas relacionamentos significativos. Elas passaram a viver em comunidade. Elas gostavam de estar juntos. Elas gostavam de se encontrar, de estarem juntos, de cultuarem juntos, de partir o pão juntos, de celebrarem a mesa do Senhor juntos. Eles gostavam disso. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo um crente preocupado com o outro, pessoas sensíveis à necessidade do outro, sensíveis em ajudar, sensíveis em socorrer, pessoas dispostas a vender, a se desfazer dos seus bens, das suas propriedades para ajudar o outro. A necessidade do outro era mais importante do que ele tinha. Ou seja, o ser vinha antes do ter. Uma igreja onde as pessoas eram mais importantes que coisas, pessoas eram mais importantes que estrutura, pessoas eram mais importantes que dinheiro, que bens. Eu olho para essa igreja e vejo doação, eu vejo entrega, eu vejo altruísmo, mais que entrega de bens, mais que entrega de recursos. Eles se entregavam a si mesmos, eles se doavam, eles se colocavam à disposição, eles serviam uns aos outros. Diante de um Jesus que se entregou, eles também se entregavam. Diante de um Jesus que se doou, eles também se doavam. Diante de um Jesus que serviu, eles também serviam. Diante de um Jesus que foi partido, eles também se partiam, para que pudesse ajudar um ao outro. Uma terceira característica que eu destaco é a espiritualidade dessa gente. Diz o verso 42 e 43 que elas passaram a seguir a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Temos diante de nós uma igreja de oração. A oração era uma prática, algo comum, corriqueiro, do dia a dia. Nós não temos aqui uma igreja que sabia o que era oração. Nós não temos aqui uma igreja que sabia o discurso sobre oração, que pregava sobre oração. Não, nós temos uma igreja que
orava. Uma igreja que orava. Prática. Ela buscava incessantemente a presença de Deus. Uma igreja que se reunia no templo para orar. Uma igreja que se reunia nas casas para orar. Uma igreja que orava diante das perseguições. Uma igreja que orava diante das algemas e prisões. Uma igreja que orava e o lugar tremia. Uma igreja que orava e Deus mandava anjo para libertar a pessoa que estava lá na prisão. Uma igreja que orava e as pessoas se colocavam à disposição para servir. Uma igreja que orava e missionários eram levantados e enviados para a missão. Uma igreja que orava e as portas eram abertas para a pregação do evangelho. Uma igreja que orava, curas, sinais, maravilhas aconteciam e as pessoas ficavam perplexas com tudo isso. Diante de uma igreja que orava, uma igreja que entendia quem era Deus, uma igreja que tinha temor pela pessoa de Deus, uma igreja que dia após dia contemplava os feitos extraordinários de Deus, uma igreja que não vivia só do ordinário, uma igreja que vivia do extraordinário. Mas por fim, quarta característica que eu destaco são as celebrações desse povo. O verso 46 fala sobre isso. Eles seguiam uma disciplina diária de culto no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. A igreja nasceu, mas não tinha estrutura. Ela não tinha um salão, ela não tinha um auditório, ela não tinha poltronas confortáveis, ela não tinha ar-condicionado, ela não tinha telão para projeção, ela não tinha equipe de louvor, ela não tinha palco, ela não tinha luzes. A igreja nasceu, ela não tinha ministérios, ela não tinha diaconia, ela não tinha recepção, ela não tinha conselho, ela não tinha departamento infantil, ela não tinha. A igreja não tinha estrutura, ela não tinha ministérios. Mesmo assim, essa igreja se reunia todos os dias. Todos os dias. Ela não tinha Instagram, ela não tinha Facebook, ela não tinha WhatsApp. Mas todos os dias, a igreja estava no templo. E que templo? O templo dos judeus, não era o templo deles, era o templo dos judeus. Eles se reuniam todos os dias nas casas dos irmãos, além do templo. E como é que era o encontro deles? O texto diz, cada encontro, cada celebração era vibrante, era alegre. Cada celebração era um tempo especial. Cada refeição que tomavam juntos era uma grande bênção. Eles tinham prazer em celebrar, prazer em estar juntos. Cada encontro era recheado de louvor. Eles louvavam a Deus, eles elogiavam a Deus, eles engrandeciam o nome de Deus, eles cantavam os feitos de Deus. Deus era honrado, Deus era exaltado, Deus era engrandecido, Deus era reconhecido. Vejam, uma igreja com ensino de qualidade, uma igreja onde as pessoas viviam em comunhão, uma igreja onde existia harmonia, uma igreja onde a presença de Deus era buscada e milagres aconteciam, uma igreja onde as celebrações, onde os encontros eram vibrantes, contagiantes, alegres. Diante dessa igreja, qual era o resultado? O que acontecia? Verso 47 nos diz que o povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Primeiro, o povo de Deus, o povo de Jerusalém, melhor dizendo, olhava para todo aquele movimento e gostava do que via. Gostava do que via. A igreja ganhou a simpatia do povo. As pessoas passaram a admirar aquela igreja. A igreja passou a exercer influência sobre a cidade. E eu não posso me esquecer aqui, eu estou falando de judeus. Os judeus, Jerusalém, a comunidade era totalmente judaica. São judeus, totalmente judeus. E eles olhavam para os crentes em Cristo, eles olhavam para a igreja que estava nascendo, eles olhavam para aquela comunidade e olhavam com admiração. Eles não olhavam com raiva, eles não olhavam com rancor, eles não olhavam com rixa, eles não olhavam como inimigos, eles olhavam e gostavam de tudo aquilo que estavam vendo. Eles olhavam com admiração. Segundo, a igreja passou a experimentar de um crescimento diário.
todos os dias, o número de crentes em Jesus era maior. Todos os dias, o Senhor mesmo trazia pessoas para a igreja, o Senhor acrescentava pessoas àquela comunidade, as pessoas se convertiam, se entregavam verdadeiramente ao Senhor. Quando eu olho para esse resultado, eu posso dizer para você com toda certeza que Jesus olhava para aquela igreja e dizia: essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. A minha igreja. Ele enchia a boca. Mas, quando eu estava lendo esse texto, a pergunta que me veio ao coração é: será que o Senhor tem enchido a boca para falar da sua igreja nos dias de hoje? Será que o Senhor tem enchido a boca para falar: essa é a minha igreja? Hoje, boa parte da igreja, estou falando da igreja de um modo geral, hoje boa parte da igreja não prega mais a palavra. Não prega mais a palavra. Não existe ensino de qualidade. Pelo contrário, temos ensinos estranhos. Temos coisa estranha. Temos ensinos duvidosos, ensinamentos duvidosos. Hoje muitas igrejas pregam qualquer coisa, menos a palavra. Falam de tudo, menos da palavra. Não se prega a palavra. Temos mensagens de autoajuda, nós temos coachings assumindo os púlpitos, na tentativa de ensinar as pessoas a terem uma vida melhor, uma vida de sucesso, uma vida onde existam vantagens. Nós temos a teologia do triunfalismo, nós temos a teologia da prosperidade, nós temos pastores pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, massageando o ego das pessoas, mas não se prega a palavra. Não se prega. Hoje, em boa parte das igrejas, as pessoas entram e saem sem sequer serem notadas. Pessoas deixam a igreja e ninguém pergunta o porquê. As pessoas chegam atrasadas para o culto, saem às pressas, assim que o culto acaba, não há conversa, não há diálogo, não há relacionamento. Dessa forma, um não se importa com o outro, um não conhece a dor do outro, um não conhece o sofrimento do outro. E não tem como saber. Né? Não tem como. Então, por mais que você, de vez em quando a gente vê e fala: oh, faz algum tempo que eu não te vejo. Né? Hoje mesmo aconteceu isso, né? A pessoa falou: eu sofri um acidente. Ué, eu não estou sabendo que sofreu um acidente. Ninguém me avisou que sofreu um acidente. Aí a gente, né, passa. Como é que eu vou orar para uma pessoa se eu não sei o que está acontecendo com ela? Então, a gente não sabe. E aí se não há conversa, não há comunicação, não há uma rede, não dá para saber. Não tem como eu saber de todo mundo, não dá para saber. E às vezes a gente não consegue, mas exatamente porque não dá. Se não há conversa, não há diálogo, não há relacionamento, não há esse tipo de amizade, de companheirismo, não há como a gente saber. Hoje, em boa parte das igrejas, o fervor acabou. As orações são vazias, os cultos de oração estão vazios, as vigílias estão vazias, as pessoas não fazem mais jejum e oração, não há busca pela presença de Deus. Busca-se milagres, busca-se apenas bênçãos, mas não há sede e fome pelas coisas de Deus, não há anseio por estar na presença de Deus, não há dependência de Deus, consequentemente, não há milagres, não há maravilhas, não há sinais, não há o sobrenatural. Como é que vai haver o sobrenatural se eu estou agindo no mais natural possível? Não há profundidade, nós passamos a viver no raso, há uma superficialidade da fé. E eu não estou falando isso como pastor presbiteriano, porque pastor presbiteriano, igreja presbiteriana, ela é naturalmente mais fria. Ela é naturalmente, as igrejas presbiterianas são um pouco mais, o pastor tem que levantar a mão para os céus, tem uma igreja mais fervorosa, tem que levantar a mão, porque a igreja presbiteriana ela é mais devagar nesse aspecto de oração, sempre foi. Mas às vezes eu converso com pastores de outras denominações, e isso é geral. Me lembro, antes de mudar para cá, eu fui pastor em Assis, onde nasceu a Igreja Presbiteriana Renovada, e conversava com o pastor presidente da Igreja Presbiteriana Renovada. E um dia, assistindo o culto dele, eu falei: meu querido, a minha igreja é mais penteca que a sua. Ele falou: a igreja renovada deixou de ser renovada. Falei: então, a igreja independente, nesse caso, passou na frente. Vocês saíram para
Um renovar, e esse renovar acabou. Não? Já conversei com pastores de Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus tem os seus círculos de oração. As irmãzinhas de coque. As irmãzinhas de coque estão morrendo. E não tem uma geração nova de coque se levantando para ir orar à igreja. Círculos de oração vazios. Igrejas que não têm mais os seus cultos de oração, seus círculos de oração. Por quê? Não é só nós. Isso é de um modo geral. Estou falando de um modo geral. Hoje os cultos, em alguns aspectos, evoluíram. Nós temos muita tecnologia ao nosso dispor. Nós temos luzes. Nós temos telões, nós temos fumaça, o povo da manhã não tem, o povo da noite tem. Nós temos transmissão, nós temos slides. A igreja é mais confortável, temos poltronas confortáveis, ar-condicionado central, luz ambiente. Nós temos algumas igrejas, eu já participei de algumas, ou já assisti culto em algumas. É um grande espetáculo, é coral, é orquestra, é dança, balé, gente descendo do teto, luz para todo lado, câmera para todo lado. É um espetáculo, é um grande espetáculo. Mas os cultos estão cada vez mais vazios. E eu não estou falando de pessoas, podem até mesmo estar cheios de pessoas, mas cada vez mais vazios da presença de Deus. Igrejas onde o pastor é a personalidade, ou o padre é a personalidade. Eu não posso falar apenas de pastores. Os padres também, alguns se tornaram popstar, viraram também celebridades. E quando eles são o centro. Existem pastores que são o centro, apóstolos, bispos, existem padres que são o centro, se tornaram o centro, e Jesus não. Cultos frios, pessoas que não cantam, e quando cantam, não sabem o que cantam, e não cantam de coração. Não há entrega, não há vida, não há unção, não há experiências com Deus, não há vibração, não há celebração, não há alegria. Não há. A pergunta que eu me faço como pastor dessa comunidade não é só se Jesus tem enchido a boca para falar da nossa igreja hoje. Mas uma pergunta que eu sempre me faço é: será que as pessoas lá de fora, ao olhar para a nossa igreja, estão ficando admiradas ou assustadas? Se o texto de Atos 2,47 diz que as pessoas gostavam do que viam, apreciavam o que viam, quando as pessoas olham para nós, elas apreciam, elas ficam admiradas ou assustadas? Como igreja do Senhor Jesus, a Maranata não vai negociar a palavra. Como igreja, nós sempre vamos pregar a palavra. Sempre. A palavra de Deus é verdade. E nós devemos pregar a verdade. Nós não negociamos, por mais dura que ela seja. A palavra de Deus nos ofende, a palavra de Deus nos constrange, a palavra de Deus nos confronta. Não é possível suavizar a palavra. Ela é dura, ela é exigente, ela é transformadora. Talvez muitos gostam de programas, de programações, de eventos na igreja, mas os programas não nos levam à fé. O que nos leva à fé é a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Maranata não negocia nessa direção. Nós vamos pregar a palavra, um bom ensino fiel e contemporâneo, um bom ensino da palavra de Deus. Seremos sim uma igreja simples e seremos sim uma igreja contemporânea. Precisamos ser uma igreja simples e contemporânea, mas acima de tudo uma igreja bíblica. Uma igreja que prega e preza pela palavra de Deus sempre. Uma igreja que prega a palavra para todas as gerações, por uma cultura mutante, mas que não precisa atualizar a Bíblia, porque a Bíblia ela é imutável. Os seus ensinamentos, os seus princípios, os seus valores, a verdade nela contida é imutável. Não há necessidade de mudança. Como igreja do Senhor Jesus, a Maranata não vai ser uma igreja superficial nos seus relacionamentos. Não. Não podemos ser uma igreja superficial em seus relacionamentos. Nós vivemos num mundo de relacionamentos líquidos, de amizades virtuais.
Existem as nossas redes sociais, existem as nossas amizades, mas nós não podemos viver assim neste mundo de amizade virtual. Nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter amizades, nós precisamos ter companheirismo. Se vivemos num mundo onde falta intimidade, falta companheirismo, falta amizade, como igreja, nós precisamos entender que as pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros, pessoas precisam de pessoas. É por meio de relacionamentos que nós crescemos na fé. As pessoas são providenciais para que a gente possa crescer na fé. E não só precisamos nos cercar e ter as pessoas boazinhas ou as legais ao nosso lado, não. Nós precisamos nos cercar de todas, daquelas que nós achamos as boazinhas, as legais, e inclusive aquelas que nós achamos as chatas. E principalmente dessas daí que nós precisamos, porque é essas aí que vão testar a nossa fé e ver até onde nós vamos. Nós precisamos de todo tipo de pessoa ao nosso redor, para a gente crescer em fé, para a gente crescer no nosso foco, na nossa direção rumo ao Senhor. Como igreja, nós vamos focar em relacionamentos. Temos o culto aos domingos, mas nós vamos focar em relacionamentos, não em eventos. Nós devemos estar no templo, mas nós devemos também estar nas casas, reunindo, conhecendo as pessoas, estando com as pessoas. Como igreja do Senhor Jesus, a Maranata também precisa buscar mais a presença de Deus. Devemos nos dedicar mais à oração, irmãos. Nós devemos jejuar mais, buscar mais, depender mais de Deus, ler e meditar mais na palavra. Devemos ter sede e fome das coisas de Deus. Esse ano, ao colocarmos o calendário para a igreja, programamos pelo menos 4 semanas, durante o ano, 4 semanas, para que a gente possa se dedicar ao jejum e para que a gente possa ter um tempo de vigília e oração aqui na igreja. 4 momentos pelo menos, para trazer as pessoas, para que as pessoas venham nessa direção. Nós precisamos ter sede e fome das coisas de Deus. Jesus deve ser o centro da nossa vida, a razão da nossa existência, o anseio dos nossos corações. Nós podemos experimentar, nós podemos viver mais de Deus nas nossas vidas. Não basta conhecer o Senhor, não basta saber que existe um Senhor, nós precisamos experimentar ainda mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não basta ter uma vida rasa, não basta ser algo superficial, nós precisamos nos aprofundar ainda mais em Deus. Como igreja do Senhor, a Maranata também precisa louvar mais e mais o Senhor. Os nossos encontros precisam ser mais cheios de entusiasmo, cheios de alegria. Os nossos encontros precisam ser contagiantes. Nós devemos louvar ainda mais o Senhor. Devemos. E nós precisamos experimentar isso através, eu falo muito de canção, falo muito de louvor, é uma área que eu gosto muito, mas nós precisamos crescer nessa direção como igreja. Louvar. Louvar. Como é gostoso, eu falo por mim, como é gostoso quando nós, equipe, estamos aqui à frente e nós começamos a cantar e a gente ouve a igreja cantando. É outra coisa. Hoje pela manhã, os cultos da manhã e da noite estão com dinâmicas diferentes. Hoje pela manhã nós começamos o culto cantando Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Os velhos tudo se arrepiaram quando a gente começou a cantar. Mas como é gostoso ouvir a igreja cantar. Simples, Deus está aqui, vamos adorar a Deus, ao que está sentado no trono. Cantamos. Como gostoso foi ouvir a igreja cantar. É maravilhoso a gente ouvir a igreja cantar. É maravilhoso ver a igreja empolgada. É maravilhoso ver a igreja levantar a mão. É maravilhoso ver a igreja se rendendo na presença de Deus. É maravilhoso. Para quem está aqui, é maravilhoso. Essa sensação é indescritível. De quando a gente vê pessoas se derramando, pessoas chorando, pessoas quebrantadas, pessoas realmente aos pés do Senhor. Isso é maravilhoso. Se eu fico imaginando para nós aqui, para quem está aí, e vendo uma pessoa do lado, realmente entregue, é uma experiência.
Nós precisamos experimentar isso. Devemos louvar aquele que nos salvou, louvar aquele que nos deu vida, louvar aquele que mudou a nossa história. Nós devemos louvar aquele que tem nos cercado de bênçãos. Devemos vibrar na presença de Deus, aclamá-lo com alegria. Nossos encontros, quer sejam aqui no templo, quer sejam em qualquer outro lugar, nas casas ou em qualquer lugar, devem ser alegres, celebrativos, contagiantes, impactantes. É a certeza da presença do Senhor e daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Ele é digno, como ouvimos semana passada, Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Ele é digno. E nós precisamos entrar na presença dEle em meio aos louvores. Como igreja do Senhor Jesus, a Maranata precisa olhar menos para dentro e mais para fora. Nós precisamos impactar os que estão lá fora. Precisamos fazer a diferença, ter influência sobre os de fora. As pessoas que passarem por este lugar, que nos conhecerem, que souberem a nosso respeito, precisam ficar admiradas com o que a igreja faz. Quando nós estávamos na pandemia, uma igreja aqui da nossa região, não vou mencionar agora o nome, mas uma igreja aqui da nossa região, se propôs, pessoas sem trabalho, pessoas, algumas sem recurso financeiro. Uma igreja aqui da nossa região resolveu, todos os dias, fazer marmitex e servir para pessoas. Isso saiu no noticiário, saiu no Campo Grande News, eu vi na TV. E como pastor, eu digo para vocês que eu fiquei assim, falei, puxa, essa igreja levantou gente, alimento, e todo dia, tem gente cortando, picando, fritando, assando, preparando, montando e entregando para gente que não tem o que comer. E a minha igreja está fazendo o quê? Culto online? Transmissão para as pessoas assistirem de casa? O que a minha igreja está fazendo? E o que nós fizemos, irmãos? Como é que eu vou ser relevante se eu não faço nada? Qual é a relevância? Vocês estão me entendendo? Como igreja, para eu impactar as pessoas lá fora, eu tenho que ser relevante. Eu tenho que fazer algo. Eu posso ter um culto dinâmico, vibrante, maravilhoso, lindo. Eu posso ter equipe de louvor, pregação, posso ter ar, posso ter poltrona, posso ter tudo. Mas tem gente lá fora que nunca vai saber a nosso respeito. E nunca vai saber a respeito de Jesus porque nós não fomos. Como igreja precisamos ser relevantes. Parar de olhar um pouquinho para o nosso umbigo. Olhar um pouquinho para dentro, aquilo que está acontecendo aqui. E passarmos a olhar lá para fora. Esses dias eu vi e mostrei para minha esposa um post que alguém colocou no Instagram, dizendo que se por acaso tem alguém, né, se tem alguém balançando o barco, é porque não está com o remo na mão. Se tem gente fazendo bagunça, é porque não está fazendo o que presta, o que precisa. E às vezes nós estamos com muita gente balançando o barco, ao invés de pegar o remo na mão e fazer o que tem que ser feito. E como igreja nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E lá fora é que está. Ah, nós queremos uma igreja que cresça. Bom, uma igreja só vai crescer numericamente a partir do momento que nós fomos impacto lá fora, bênção lá fora. Não tem como trazer gente de lá para cá, se eu não mudo nada, se na minha vida não muda nada, se lá no meu trabalho eu não mudo nada, se eu não falo, meu testemunho não muda nada, e se eu não faço nada como igreja, como é que eu vou impactar? Como é que outras pessoas virão? Como é que outras pessoas terão sede e fome de Deus, sendo que por acaso eu não faço nada? Eu preciso. Como igreja nós precisamos entender isso. As pessoas podem ser impactadas, podem ser influenciadas, podem ser abençoadas, podem passar a nos admirar e a dizer assim, essa igreja está de parabéns. Essa é uma igreja, se um dia eu tivesse que ir numa igreja, eu iria nessa igreja. Se um dia eu tivesse que começar a minha caminhada, eu iria nessa igreja. Por mais que ela não decida naquele momento, mas essa igreja precisa ser referencial, precisa fazer a diferença, porque senão nós vamos fechar as portas e ninguém vai notar. Se um dia tivéssemos que fechar as portas, se um dia a comunidade deveria chorar, dizer, nós
tivemos uma grande perda neste lugar. Mas o que as pessoas lá fora podem dizer a nosso respeito? Eu termino essa mensagem dizendo para você, acho que eu passei demais aí, vamos experimentar ainda mais de Deus? Vamos ampliar o nosso relacionamento com Deus? Vamos ampliar as nossas amizades? Vamos ampliar os nossos relacionamentos, nosso envolvimento com os irmãos? Estamos desafiando você, vamos participar de um grupo pequeno. Estamos anunciando, vamos começar o Repense na primeira terça de março. Vamos participar de um grupo pequeno. Eu quero que você vá além desse culto. Vamos participar de um grupo pequeno, abrir depois as nossas casas, ter o prazer de receber gente em casa, ou ir na casa de outro, estar ali reunido com os irmãos e compartilhando aquilo que Deus tem feito na minha vida. Vamos orar mais, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos participar das vigílias. Teremos uma vigília no início de março, jejum, durante uma semana em março. Vamos participar do jejum, vamos participar da oração, vamos participar da vigília. Terça-feira tem culto de oração. Vamos participar. A gente poderia ter muito mais gente. Vamos orar. Mas é vir para orar. Não tem nada além de oração, é vir para orar, é buscar a presença de Deus, é colocar as minhas necessidades, orar pelo outro irmão, saber o que o outro irmão está passando, orar pela vida dele, clamar a Deus pela vida dele, ouvir testemunhos daquilo que Deus tem feito. Que tal vir orar, participar da oração, desse tempo de busca? Vamos celebrar, vibrar na presença de Deus, em nossos encontros. Vamos fazer dos cultos momentos realmente de celebração, um tempo indescritível, cheio de alegria, um tempo de festa na presença do nosso Deus. Vamos contagiar aqueles que estão lá fora. Vamos fazer a diferença em nosso bairro. Vamos fazer a diferença na nossa cidade, na vida das pessoas que nos cercam, não só como igreja quando estamos juntos, ou quando saímos deste lugar juntos para fazer algo, mas lá na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, podemos contagiar outras pessoas. Hoje pela manhã tinha duas senhoras aqui, e aí eu vi que estava conversando com uma membro da igreja, e eu perguntei, quem são? Da onde você as conhece? Ela falou, são da minha academia. Vou trazer toda a mulherada da minha academia para vir aqui para a igreja. Ela trouxe uma, hoje veio já, uma trouxe a outra. Vieram duas da academia. Vou trazer todo mundo aqui da minha academia. É isso. É isso. Vamos malhar o corpo e já convida para malhar o espírito. Bater, eu sei bater fácil. Judiar, eu judio fácil. Sou um personal perfeito para isso. Vamos trazer. Quem você tem trazido? Quem você tem impactado? Quem você tem chamado? Vamos ter duas segundas-feiras todo mês para evangelismo. 2 segundas. Essa segunda não, tem reunião do conselho amanhã, na outra segunda, dia 10, temos evangelismo. Pessoas vão sair para entregar marmita. Pastor, eu não sou de ir entregar. Posso vir cozinhar? Pastor, eu posso vir, eu posso picar, eu posso fritar, eu posso montar. Não, pastor, eu não sou da cozinha, mas eu gosto, eu vou com o meu carro, eu pego o pessoal, coloco no meu carro, a gente vai. Vamos embora. Nós vamos aí, vamos no posto, vamos sei na onde, vamos. Posso? Pode. É isso. O que você tem feito? Ou o que você pode participar? Irmãos, os voluntários estão aí. Pode procurar um deles e falar, para quem eu dou o meu nome, eu quero participar desse evangelismo, eu quero ajudar a fazer comida, eu quero ir levar a comida, eu quero até ajudar financeiramente, eu vou trazer a carne, eu vou trazer o arroz, eu quero ajudar, eu quero abençoar. Bazar tem aí, sábado que vem, bazar. Quer vir ajudar? Pode conversar com o presbítero Jefferson, conversa com a Sandy, pode conversar, eu quero ajudar, eu quero vir na sexta-feira montar, a gente comprou araras, compramos cabides, vai ser muito bonitinho, vai estar diferente, eu quero vir, eu quero ajudar, eu quero estar aqui no sábado, eu quero vir orar mais cedo, eu quero colocar as coisas, eu quero ajudar a atender as pessoas, eu quero fazer um suco, eu quero fazer um café, eu quero trazer aqui, eu quero orar por alguém, eu quero abençoar quem entrar neste lugar, está disposto? É isso que temos que fazer, é isso que temos que fazer.
Nós podemos mostrar a nossa cara e dizer para as pessoas: nós estamos aqui e nós estamos fazendo. E podemos fazer mais. Deixar de olhar para cá só. E olhar para fora. Irmãos, eu creio que uma igreja onde as pessoas experimentem mais de Deus, tem maior relacionamento com Deus, pessoas que têm relacionamento com os outros, que buscam a presença de Deus juntos, que celebram a Deus juntos e fazem isso com alegria, que contagiam e levam o evangelho, com toda certeza. Jesus olha para essa igreja e diz: esta é a minha igreja. E eu quero que o Senhor Jesus olhe para a Maranata e diga: a Maranata é a minha igreja. Que Ele tenha prazer em dizer que esta é a sua igreja. E que você também tenha prazer em dizer lá fora para as pessoas: a minha igreja. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, é um grande desafio que temos diante de nós, porque nós não apenas participamos, nós queremos ser a sua igreja. Não queremos apenas participar de uma igreja, queremos ser a sua igreja. Uma igreja que busca, uma igreja que tem fome e sede do Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que lê a palavra, uma igreja que se envolve com as coisas do Senhor, uma igreja que serve, uma igreja alegre, uma igreja dinâmica, uma igreja vibrante, uma igreja contagiante, uma igreja onde existam relacionamentos verdadeiros, significativos e não superficiais, uma igreja que serve os de fora, que impacte os de fora, que leve a palavra, que leve agasalho, que leve comida, que leve vida, que leve transformação, que leve esperança. Uma igreja que encha o Senhor de orgulho, que encha a sua boca para dizer: essa é a minha igreja. Queremos ser uma igreja que alegra o teu coração, uma igreja não apenas que tenha uma missão, uma visão, valores expressos em banners, mas uma igreja que vive na prática cada uma dessas coisas. Obrigado por essa igreja. Eu te agradeço por ser pastor dessa igreja. Eu te agradeço pela caminhada que temos tido aqui, pelos 13 anos dessa comunidade, pelos 10 anos que aqui estou. Te agradeço pelas pessoas que já passaram por aqui, que hoje estão em outras igrejas, outras comunidades, por aquelas que vieram para cá e estão aqui ainda conosco, por aqueles que são fundadores, aqueles que estão desde lá de trás e têm caminhado com expectativa e com alegria no coração. Eu te agradeço pela igreja que o Senhor tem construído neste lugar, tem edificado neste lugar. Mas nós não queremos ser apenas uma placa, não queremos ter apenas um nome, nós queremos realmente agradar o teu coração, e que essa igreja te agrade. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, pela mesa, pelas canções, pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Ao sairmos daqui, leve-nos para casa em paz e em segurança. Tenhamos, ó Deus, uma excelente noite e tenhamos uma abençoadíssima semana na tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo do Espírito seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus, uma excelente semana.